Nós temos uma aliança com Deus. E quem tem uma aliança com Deus vence qualquer desafio. Que estamos aliançados com Deus através de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Eu estava esses dias dando um ensinamento para um grupo de discipulado e eu disse a eles que a oração que nós fazemos pública, a oração que nós ministramos, quando é uma oração pública, você ora e tem gente ouvindo, né? Seja num culto, num templo, seja através do rádio, enfim. Então a oração ela é importante, tem vários tipos de orações, da intercessão, por exemplo, né? Mas eu disse para esse pessoal o seguinte, que o que nos fortalece, o que me fortalece é a minha oração secreta que eu tenho com Deus, que é a minha aliança, a busca de Deus. É aquela oração que você faz sozinho, você e Deus, e ninguém está vendo, só Deus está vendo. Aquela oração que Jesus fala, por exemplo, em Mateus 6,6, entra no teu quarto, né, local de intimidade. Então, talvez a pessoa não vai entrar num quarto literalmente, mas num cantinho da casa, num canto do escritório, sei lá, um local que ele pode estar, ele e Deus sozinho, falar com Deus. Então, o que vai te fortalecer é a sua comunhão com Deus. O que vai te dar força para vencer é a sua aliança com Deus. Você está entendendo? Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Então eu estava falando justamente para eles, se vocês querem ter vitória, quer ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, então mantenha diálogo com Deus, mantenha a sua oração secreta com Deus, fale com Ele, converse com Ele, ria, chore, enfim, desabafe para Deus naquela oração secreta, aquela oração que Jesus diz, a oração oculta. Quero deixar registrado aqui que hoje também vai ser uma mensagem, vamos assim dizer, uma reflexão mista aqui, vários textos aqui, mas eu senti de Deus começar com esse aqui, Mateus capítulo 6, o verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Então você vê, por que fecha a porta? Para você não ser incomodado por ninguém. Então esta oração, Josué e prezados ouvintes, essa oração é a melhor, na minha opinião. Por quê? Porque é onde você conversa com o Pai, você conversa com Deus, você fala, o Espírito Santo fala com você, você é ministrado ali, você recebe o agir de Deus na sua vida, porque você está priorizando, não, vou falar com Deus, vou falar com o Todo-Poderoso. É claro que você pode falar no carro, no ônibus, em pensamento, tem várias maneiras, evidentemente. Mas isso aqui você está dizendo o seguinte, não, eu vou dar um tempo exclusivo ali nesse canto, vamos ter uma conversa com o Papai do Céu, vamos conversar com Deus. Então, mas tu quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Queridos, uma coisa que eu já aprendi e a gente vive aprendendo. A nossa verdadeira recompensa, gente, vem de Deus. É comum Deus usar pessoas para te recompensar, ou você recompensar alguém, Deus te usar. Isso faz parte também, claro. Mas, Josué, eu digo uma coisa para você. Conforme a idade vai vindo, as experiências de vida, a gente vai vendo. Realmente, o único que pode nos recompensar realmente é Deus. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que vai dentro das pessoas. Ele sabe as reais intenções do coração de cada ser humano. Então, Ele sabe quando você está sendo sincero. Ele sabe. Deus conhece você. Então, Ele quer te recompensar. Então, é muito fundamental isso. Agora, fazendo um link desse texto aqui, que eu quero agora... Você tem um comentário aí, José? Algo? É interessante, porque hoje pela manhã, quando eu coloquei o celular para despertar, para poder vir na programação, coloquei uma determinada hora, mas acordei praticamente 1 hora antes. E veio justamente na minha mente isso que o senhor tinha ministrado já. Uhum. E falei, sabe uma coisa? A porta já está fechada, já estou dentro do quarto, já estou acordado, vou aproveitar. Daí comecei, orei, fiquei, acho que aproximadamente, calculei ali uns 40 minutos. Que bênção. Orando, E eu não tenho assim esse costume de orar um tempo desse, 40, 30, 50... né? Uma média, 10, 20, 25, né? Eu estou sendo honesto, sincero. E foi muito bom, porque dali eu abri meu coração, pedi perdão, me purifiquei,
né? Pedir que Deus desse graça e misericórdia para poder chegar até aqui a rádio com segurança, claro, desde sair de casa até chegar aqui. E também, né, que houvesse um manifestar do poder de Deus, como disse o Senhor, a recompensa. Então, eu estou vendo assim que hoje, mesmo eu tendo feito isso, me deixou assim até mais espiritual, me deixou até mais assim avivado mesmo, né? Para chegar com um outro nível aqui na rádio hoje, digamos assim. Então estou concordando com o senhor plenamente a importância, já que a porta estava fechada, eu estava dentro do quarto, combinou com a palavra aqui, já estava propício ali, já estava dentro do quarto. Então eu falei, não, acordei uma hora antes do celular despertar, então eu vou aproveitar e vou orar, vou pôr em prática então. E foi muito bom. Amém. Agora eu quero, preste bem atenção, prezado ouvinte, eu vou usar um texto aqui, em duas colocações eu vou utilizá-lo, justamente uma pérola de sabedoria no livro de Provérbios, linkado aqui à oração. Provérbios 26, o verso 20. A primeira parte diz assim: sem lenha o fogo se apagará. Vamos parar aqui. Sem lenha o fogo se apagará. Então eu quero trazer isso aqui para o lado da vida espiritual. Se você não colocar lenha na fogueira, o que está dizendo? O fogo vai parar. Não. Então, sem lenha, o fogo se apagará. Então, essa lenha aqui, se você não ora, você não vai ter o fogo de Deus na sua vida. Se você não busca Deus, não prioriza Deus na sua vida, você não vai ter essa essência que eu estou falando aqui, essa comunhão gostosa com Deus. O dia fica melhor, o dia fica mais leve quando você prioriza Deus. Prioriza Deus na sua vida, em buscá-lo em primeiro lugar. Jesus, ele diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu quero usar esse provérbio aqui, que tem vários significados, sem lenha o fogo se apagará, nesse sentido. Se você não ora, se você não busca, se você não lê a Bíblia, se você não busca essas coisas básicas para a sua vida espiritual, você vai esfriar na fé. Esfria na fé. Nós estávamos falando agora na abertura da programação, para quem está pelo rádio desde o início, sobre uma onda aí de frio que poderá atingir o sul, o Brasil, várias partes, inclusive no sul aqui e tal. Mas isso aqui é questão do frio, né? Mas nós temos que cuidar para a gente não se esfriar na fé. Se esfriar na fé. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa se acomoda. Ela se acomoda, ela acha assim, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, e vai levando a vida. Parece que está até bom. Mas ela, né, não busca se esquentar espiritualmente, vamos assim dizer. Né? Buscar novas experiências com Deus. Às vezes tem pessoas que a vida parece que está boa, mas não poderia estar melhor porque ela vive de experiência do passado. Então, o passado, para mim, tem coisas que foram boas. Tem coisas que eu aprendi. A Bíblia diz, né, se não me engano, acho que Lamentações, fala assim que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Então, se você só traz à memória coisa negativa, o fogo vai apagar na tua vida. O ânimo, a vontade de viver, a vontade de realizar as coisas, não é? Então, você, em vez de crescer, você fica estagnado, parado. E alguns, além de parar, começam a retroagir. Não, Deus quer que o fogo do Espírito aqueça a tua alma, o teu espírito, a tua vida. Então você precisa colocar, nesse caso que eu estou utilizando, coloca a lenha no sentido espiritual aqui, para que não apague a sua fé. Não apague o seu ânimo, o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, se você ama Jesus, Ele nos amou primeiro. Isso é bíblico, está na palavra. Ele nos amou primeiro. Ele diz, não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, meus amados e amadas ouvintes, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Tem muita coisa boa nesse mundo, tem muita coisa boa que é pra gente também. Mas nós temos que cuidar, no meio dessas coisas boas, vem algumas coisas ruins, para que você não ore, para que você não jejue, não se consagre a Deus, né? Para que você não faça
aquilo que Deus quer que você faça. Então uma coisa que nós temos que aprender é que nós não temos que fazer as coisas para agradar o homem, agradar o ser humano. Você tem que fazer para agradar a Deus. E para você entender isso, você precisa do Espírito Santo na sua vida, porque ele vai falar com você, ele vai ministrar para você. Como o irmão aqui estava dizendo que colocou o despertador, só que ele despertou antes do despertador, quer dizer, 1 hora antes, quer dizer, porque Deus queria isso, isso é necessário, isso é fundamental. Então, nós oramos aqui por todos e vamos continuar fazendo isso enquanto Deus nos der vida. Mas se você deseja crescer, evoluir espiritualmente, você precisa ter uma vida de oração, você próprio. Você tem que aprender. É aquela história, tem gente que quer o peixe pronto, mas Deus quer que você aprenda a pescar. Exato, a pescar. Tem pessoas que elas querem tudo pronto, como se uma oração resolvesse todos os problemas da vida. E não é verdade. Ajuda a resolver, mas se a pessoa não tomar jeito, se a pessoa não buscar investir na vida espiritual dela, não vai adiantar. Não adianta eu orar hoje com uma pessoa e a semana dela é uma bênção, uma maravilha. Mas na outra semana não é tão bom, ela só pede oração quando tem problema. Não, nós estamos orando para que as pessoas sejam abençoadas, mas que elas também tenham uma vida espiritual saudável. Elas têm que entender que nós não queremos Deus só para resolver os nossos problemas. Nós não queremos Deus apenas para resolver um problema familiar, de doença, de enfermidade, de dinheiro, de finanças. Deus ajuda, com certeza, quem faz a coisa certa, Deus ajuda. Porém, nós queremos Jesus, porque um dia queremos estar com Ele para toda a eternidade. Um dia queremos estar com Ele no céu, na Nova Jerusalém. Um dia nós vamos habitar com Ele e sermos felizes para todo sempre, para toda a eternidade que não tem fim. Então nós queremos Deus, não apenas Deus me ajuda a pagar a conta, Deus me ajuda a resolver esse problema. Claro que é importante essa oração, mas nós temos que entender que nós estamos ensinando aqui que só isso não é suficiente. Não é suficiente. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Você tem que investir tempo. Estou falando você e Deus. Você e Deus. Então, sem lenha, o fogo se apagará. Ou seja, se você não colocar ingredientes na sua vida espiritual, o fogo vai se apagar, o fogo do Espírito na sua vida. Vai desanimar. Olha que interessante aqui, Josué. Se puder ler para mim aqui, vou dar referência a Lucas. Há um texto aqui de Lucas, capítulo 18. Olha que interessante, Lucas, capítulo 18, quando fala de uma parábola do juiz. Mas a ênfase aqui, eu quero que o Josué leia Lucas 18, o versículo 8. Versículo 8. Termina aqui com uma pergunta. Lucas 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só, quando ele vier, vai achar fé na terra? Então, se você não investir na sua vida espiritual, a sua fé pode ficar fraca. Às vezes a gente recebe, pastor, hora que eu tô fraco na fé. Mas por quê? Porque não está botando lenha na fogueira espiritual. Não está colocando. Não está investindo. Quando eu falo em investir aqui, não estou falando de dinheiro. Investimento é tempo. Tempo é investimento. Tempo de qualidade. Da busca de Deus. Do clamor a Deus. Isso é muito importante, gente. Isso é de suma importância. Então, quando essa parábola justamente era sobre o dever de orar sempre. Lucas 18, 1. O verso 1. Lucas 18, verso 1. Deixa no 18 aí. Vamos lá. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre, não é de vez em quando. Vamos orar hoje, porque hoje a coisa está pegando. Não, tem que orar, mesmo que esteja tudo bem. Orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Esmorecer, na minha Bíblia fala desfalecer, desanimar. Orar sempre, não podemos parar. Não podemos parar. Só vou parar quando eu morrer, fisicamente, entendeu? Mas é assim. Então nós temos que entender isso. Então, essa é a parte que o Espírito Santo me deu aqui, essa inspiração para falar. Sem lenha, o fogo se apagará. Eu não quero até nem falar da outra parte. Talvez até fale para entender que tanto a parte boa, Josué, ela pode prosperar, crescer, quanto a parte ruim. Olha que interessante isso. Tudo na vida é assim. Você pode crescer ou você pode diminuir. Você pode ir para frente ou ir para trás, isso é óbvio. Depende do que você faz,
você vai ter uma vida espiritual saudável. Se você não faz nada, pode ficar estagnado ou ir para trás. Então, Provérbios 26, 20, sem lenha o fogo se apagará. Agora, ele diz assim, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Eu não quero focar nisso aqui, mas não havendo maldizente, não vai ter contenda. Ou seja, se não tiver uma pessoa maldizente, fofoqueiro, mentiroso, não vai ter contenda, não vai ter confusão. Você vê, as coisas boas também e as coisas ruins. Então, onde tem gente maldizente, só maldiz a vida, só reclama da vida, né? Só fala mal dos outros, só fica fazendo fofoca, né? Só fica falando negativamente e falando mentiras dos outros, quer dizer, então vai ter contenda, mas se não tiver esse tipo de gente, não vai ter contenda, não vai ter confusão. Como é que diz na sua Bíblia aí? Tá a mesma coisa? No 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Mesma coisa, né? Então, você tá entendendo, querido? Então é isso aqui, ó. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Então ele está comparando aqui, a primeira parte diz assim, sem lenha o fogo se apagará. Então não tendo lenha, o fogo vai se apagar. Aí ele diz, e não havendo maldizente, não vai ter contenda. Uhum. Pessoa que só maldiz, já levanta falando notícia ruim. Uhum. Já levanta brigando. Uhum. Às vezes não tem com quem brigar, ele briga com ele mesmo. A pior briga é quando você briga com você mesmo, né? É doideira, né? Briga com os gatos, com os cachorros, se ele estiver em casa, né? Os coitadinhos não tem nada a ver com o negócio e já entra, né? Então, só que eu quero pegar a parte boa aqui, pra você entender. Então, se você não investir na sua vida espiritual, você fica fraco espiritualmente. Eu quero pegar essa ênfase aqui, entendeu? É isso. É isso mesmo. Esse negócio de acordar já com mau humor, né? Se dormiu bem, conseguiu repousar bem, descansar bem. Por que acordar assim, né? Tão nervoso, tão estressado já, que nem disse o pastor, já brigando com o cachorro, com o gato, com todo mundo dentro de casa, né? Então, a contenda, ela vem justamente por causa de um maldizente, quer dizer, por causa de uma pessoa já estressada, nervosa no ambiente, seja em casa, seja no trabalho, né? E acaba fazendo o quê? Com que o fogo, até aqui não é o bom, que o fogo se espalhe e a coisa fique mais quente ainda, exatamente, né? Esquente mais ainda, do lado contrário aqui. Isso. Né? Então, aqui, falando a lenha, né? Quanto mais lenha se coloca, mais o fogo, né? Ele esquenta, mas ele pega fogo, né? Exatamente. Mas o fogo aquece. Da mesma forma, as coisas boas, né? Quanto mais ouvirmos a palavra, mais praticarmos a palavra, você agora nesse momento, né, tá tendo um momento de colocar mais lenha na fogueira aí, da tua fogueira espiritual, digamos assim. Agora, um dado interessante, porque quando a gente fala assim, não quer dizer que você, por exemplo, se você tem um problema para resolver em família, isso não é ser maldizente, isso é resolver um problema, aí é outra coisa. Você chamar, pessoal, vamos conversar aqui, precisamos fazer uma reunião familiar. Precisamos resolver uma questão aqui e é necessário a participação de mais pessoas da família. Aí quando é assim, é diferente. Você conversar, tentar ajudar alguém, tentar resolver uma situação, aí é diferente. Agora, o ruim é quando a pessoa ela não ajuda e ainda espalha notícias mentirosas, negativas, né? Denigre o próximo, né? Porque você quer levantar a curiosidade de alguém e dizer, olha, fulano, estão falando por aí. O que estão falando, fulano? Aí é fofoca isso aí, né? Aí os fofoqueiros ficam tudo antenado, né? Aí estão falando mentira. Isso é perigoso, isso é maligno. Não é de Deus esse negócio, não. Entendeu? Então, vamos ficar com essa lenha aqui do lado bom. Sem lenha o fogo se apagará. Ou seja, sem oração, o fogo espiritual vai parar. É isso que é o foco. Sem oração, não tem o fogo de Deus. Quando eu falo fogo de Deus... Porque nós somos pentecostais, mas eu não estou falando de barulho, né? Não estou fazendo de gritaria, né? Deus pode atender uma oração alta, baixa, esse é outro assunto, mas não vamos confundir gritaria sem sentido, sem objetivo, né? Nós somos pentecostais, eu posso falar, mas às vezes tem uns que eles, né, você olha ali, nossa, esse é do fogo, mas quando você vai ver no dia a dia não é nada, aquilo ali é fogo de palha, é um fogo de palha. A hora que não vamos ver, ele cai fora. Não tem fogo nenhum, é fogo estranho até. Entendeu? Então tem muitos enganadores aí. Só faz barulho. Aí quando você vem cá, vamos fazer isso. Não. Aí cai fora. Por quê? Porque não tá com fogo de Deus, coisíssima nenhuma. Ele é só um artista da fé. Entendeu? É isso, rapaz. Isso eu vejo isso aqui nitidamente, Deus mostra. Então não se engane com esses barulhentos que acham que o barulho é que mostra espiritualidade. Não tem nada a ver. Às vezes aquele irmão que é silencioso, ele é quietinho, o amém dele sai até meio fraquinho, mas ele é cheio do poder de Deus. Então não fique avaliando espiritualidade pela potência da voz, pelos
os dançarinos da fé, nada disso não, meu irmão. Com todo respeito, cada um, de repente, Deus usa daquela maneira, tudo bem, isso é outra coisa. Mas se é de Deus, vai para frente. Entendeu? Então é isso. Então muitas pessoas, por exemplo, no meio cristão, não, dá vontade de falar umas coisas aqui, rapaz, mas acho que eu não vou falar, não. Às vezes você vê certos personagens que ele vai no meio do povo de Deus e fala uma frase ali para agradar os crentes, e os crentes dão tudo glória a Deus, né? E aquilo é tudo falsidade. E a pregação que foi ali... Não falando nem de pregador, né? Ainda eu tô aliviando pro lado dos pregadores, né? Exato. Sabe, aquela coisa assim, aqueles pessoal assim, de tempo em tempo eles aparecem no reduto cristão, né? Alguém fala, ó, lá você tem que falar assim, eles dão umas dicas, né? Sempre tem os marqueteiros, né? Porque tem marqueteiro evangélico também, né? Aqueles marqueteiros, falam, lá você tem que falar, é assim, assado. Aí o cara chega lá, nunca subiu no altar, um cara tudo com a vida torta, e fala umas coisas bonitas lá, porque uma coisa é certa, isso tá na Bíblia. Deus honra a sua palavra. Porque se a pessoa estiver falando uma coisa que é da palavra de Deus, Deus vai honrar a palavra dele. Não quer dizer que Deus está concordando com aquele indivíduo. Com a maneira que ele está levando a vida, né? Porque é questão de caráter. Olha que coisa linda que Deus está falando. Gente, isso aqui é para purificar nossa mente. Para purificar nossa vida. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que entender que eu tenho que melhorar. E essa melhora, quem vai melhorar? E primeiro eu tenho que querer. Segundo, Deus que vai trabalhar em nós. Deus vai lapidando a gente. Né? Deus vai lapidando. Então o livro de Provérbios... Se você conseguiu ler e está lendo ainda, você vai ver, tem várias pérolas ali que limpa a gente, que você lê, você entende com facilidade. Então, é isso que Deus está falando. Jesus não precisou de muita barulheira, Jesus não fez muito escândalo, nem nada para receber a presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Era sempre no silêncio e oração, jejum e oração. Jesus se recolhia lá, tantos dias, tantas horas e coisas, ele ficava lá orando e ele não pedia a manifestação poderosa de Deus para descer, fogo, raios e trovões do céu para atender ele. Então era no momento, daí ele recebia ali inspiração, recebia fé, recebia unção e saía a luta, saía pregar, saía evangelizar, curar, libertar. Então hoje muitos querem barulho, que o senhor está falando. E Deus fala muito mais no silêncio, que é até interessante, o contexto fala no silêncio. Parece um paradoxo. Paradoxo, fala, né? Paradoxo, interessante, né? Pô, Deus fala no silêncio, nós não falamos no barulho. Mas nem sempre. A gente tem que se afastar muitas vezes do barulho mesmo, Que nem você agora, eu creio, aí no teu aposento, no teu lar, no teu quarto, na cozinha da casa, quietinho, ouvindo a palavra agora, quietinho aí. Está sendo abençoado. De repente, dentro do carro também, óbvio, Quietinho, ou mesmo fazendo a tarefa da casa e tal, mas está aí, concentrado, fazendo. Você veja, como agora aí na concentração do teu lar, na quietude do teu lar, você está ouvindo o pastor Edson pregando, e está recebendo. E o Josué também. e recebendo aí a palavra muito mais se você estivesse agora ouvindo um monte de barulheira e gritaria, Eu creio que o ouvinte é inteligente, ou você que me ouve pelo nosso canal no YouTube, você é uma pessoa inteligente, você é um ser pensante, você está entendendo certamente. Se não está entendendo, você precisa entender. Deixa o Espírito Santo falar com você. Olha que texto legal esse aqui. Lucas, capítulo 4, você falou de Jesus, né? Jesus é o principal aqui, né? O verso 18 e 19. Ele estava ali no local, numa sinagoga, e se cumpriu as escrituras. Olha que lindo. Lucas 4, verso 18 e 19. Vou ler o 18 e você lê o 19. Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. No 19. Isso, lê tudo. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Verso 19. Leu 19. Perdão. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ah, tua Bíblia tá curta essa aí, velho. Tá. Deixa eu ler na minha aqui, velho. Está faltando tá só um pedacinho. Vou ler na íntegra, então. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Entendeu? Está falando aqui, que Jesus próprio falando aqui. Então, aí ele diz aqui, estava sendo profetizado no verso 17, ó. Jesus abriu aqui, ó, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Você viu? Quer dizer, Jesus leu o livro de Isaías. Estava falando aqui dele próprio. Quer dizer, ele veio para essa missão. Então, Jesus, nós estamos falando o quê aqui, nesta manhã, neste momento? De Jesus Cristo, que ele veio para salvar.
Ele veio para curar, Ele veio para libertar, Ele veio para trazer a verdadeira paz ao meu coração e ao teu coração, prezado ouvinte, ou os ouvintes. Não é? Então é isso. Então ele estava dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu. Então, ele também nos deu essa missão de levar essa palavra de fé, e essa missão é para você também, você que está do outro lado nos ouvindo, nos assistindo. Deus quer liberar esta unção para a tua vida, para que através de você, outras pessoas também sejam abençoadas. Jesus diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. É cada um fazendo o trabalho da formiguinha, cada um fazendo a sua parte. É isso que Deus quer para você, meu amado e minha amada ouvinte. Você não nasceu para nada, você nasceu com um propósito. Deus tem uma missão para você que você já está fazendo certamente. Talvez você não percebeu ainda, você não descobriu ainda. Deus está nos levando a novos níveis de fé, por quê? Porque a Bíblia fala que nós andamos de fé em fé. É de fé em fé. Então você tem que compreender que Deus te dá uma visão. Dentro daquela visão, eu vou caminhar nela. Porque muitas pessoas, elas olham pelos olhos físicos. Então, pela minha visão física, eu estou vendo o Josué aqui do lado, eu estou vendo o Marco Antônio lá na técnica, eu estou vendo as coisas, isso tem a sua importância. Mas o espiritual, você tem entendimento espiritual, uma visão espiritual, ela é ampla. Você começa a ver coisas que aquele que não tem essa visão, não pegou a visão, não entende. Então, a pessoa que não entende uma visão de Deus, ela não compreende, ela acha que a gente é louco, é doido. É isso. Então está faltando para muitas pessoas ter um entendimento espiritual, ter a visão do Espírito Santo, ter a visão de Deus. O incrédulo, aquele que não está afim, ele não enxerga, ele não entende. Ele fala, para que orar? Para que ler Bíblia? Tem uns que devem estar falando, para que ficar ouvindo esse pastor e perder tempo? Porque ele não tem visão espiritual, ele é cego espiritualmente. Inclusive tem pessoas que são cegas fisicamente porque perdeu a visão num acidente, ou problema de doença, ou já nasceu com esse problema, enxerga melhor de gente que tem 2 olhos que funcionam. Por quê? Porque não estamos falando de visão física, estamos falando de visão espiritual. Inclusive um abraço a você, meu amado, minha amada, até fiquei emocionado agora, você que talvez nasceu com esse problema, mas você é feliz. Porque você tem Jesus no coração, porque você tem uma visão espiritual, você pode não estar enxergando pelos olhos físicos, mas você tem uma visão espiritual que muitas pessoas que têm os 2 olhos funcionando direito não entendem. Então estamos falando de visão espiritual e não apenas de visão física. Então nós temos que compreender isso. Então, coloca lenha naquilo que você quer crescer, mas não coloque lenha na contenda. Tá vendo? É bem fácil de entender isso aqui. Então, se você deseja encerrar essa briga, não fica colocando mais lenha na briga. Se você não quer mais brigar com o marido, não fique provocando o marido. Se você não quer brigar mais com a esposa, não coloque a lenha na fogueira da briga contra o casal. Se não quer mais discutir, não quer brigar e está vendo que essa briga só está desgastando você, está desgastando o seu emocional, está te desgastando, não está resolvendo nada, então isso não é de Deus. Porque quando a gente faz uma reunião para resolver um problema é uma coisa, agora uma discussão sem nexo, né? Aí todo mundo começa a tacar pedra em todo mundo, não com a pedra literalmente, mas com palavras. E o que diz Provérbios? Palavras podem te prosperar e palavras podem te diminuir. Palavras podem edificar e palavras podem nos destruir. Então nós temos que entender isso. E onde mais pega é relacionamento com pessoas. É casamento, é os pais com os filhos com os pais, é com os empregados, é com o patrão, é a convivência. E a Bíblia diz, se possível, tenham paz com todos. Se possível, tenham paz com todos. Então se você só fica falando de tristeza, 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 você está botando lenha da tristeza na tua vida. Aí vai viver uma vida de tristeza, amargurada, triste, desanimado, desanimada. Eu tenho que colocar a lenha certa para crescer, para prosperar, para ir para frente. Oh, Rabachai. Espírito Santo, incendeia o coração nosso e de todos que nos ouvem neste momento com o fogo do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Há um fogo de Deus, o fogo verdadeiro do Espírito Santo, que aquece o poder do alto através da palavra. A palavra, por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela fala, ela transforma. Aleluia. Receba esta palavra no teu espírito, nos teus ouvidos espirituais. Receba a força de Deus.
para que você tenha um dia de vitória, uma semana abençoada. E digo mais, se você pode, né, instruir pessoas que de repente querem a sua ajuda, fale, ajude. De repente vai chegar alguém para você, você que é casado, e alguém chega, olha, estou com problema no casamento, não estou legal nisso. Então, tenta ajudar. Não colocar fogo estranho nesse casamento. Não ficar falando como muitos falam por aí. Fulano, teu casamento não tem mais jeito mesmo, cai fora. Aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Isso é fogo estranho, isso é lenha estragada. Então nós temos que ver coisas boas. Por isso que hoje de manhã eu me acordei inspirado e já escrevi. Veja pelos olhos da fé, da possibilidade, porque assim a tua vida vai ter mais significado, vai ter mais significado, vai ser melhor. É isso. Eu tenho certeza que você está compreendendo. É importante isso. Você entender que se você deseja algo bom para você, você tem que usar as ferramentas certas. Se você quer abençoar o próximo, você tem as ferramentas certas. É o que Deus está falando. Que Deus abençoe você, meu amado e minha amada. Nosso desejo, e é o desejo de Deus, que você seja edificado na palavra, seja uma pessoa feliz, abençoada. E ser uma pessoa feliz e abençoada não é isenção de problemas, isso é óbvio. Mas, quem sabe, você está na hora de trocar lenha. Né? Essa lenha aí não é boa. Estou falando numa linguagem espiritual, mas usando o texto aqui, sem lenha, o fogo se apagará. Quem sabe você está colocando lenha em algo que não é para colocar. Quem sabe você está queimando lenha à toa e essa lenha está estragando você e outras pessoas. Pense nisso. Deus está conosco. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Meu Deus, uma palavra que vem de encontro ao nosso coração nessa manhã de segunda-feira, onde precisamos, meu Deus, esquentar, aquecer e até mesmo fazer pegar fogo, Senhor, o nosso coração, a nossa vida espiritual. Esse pegar fogo num sentido de que venha até mesmo queimar as impurezas, venha até mesmo queimar, Senhor, os pensamentos maus, venha queimar, Senhor, aquilo que não tem te agradado. Seja o que for, Senhor, seja o que for, o ouvinte nesse momento está se identificando com essa palavra e precisamos realmente, Pai, nos aquecer e colocar esta lenha diária, Senhor, esta lenha espiritual diária, que é a Tua palavra. Meu Deus, que a Tua palavra, Pai, é o nosso coração. Meu Deus, que a oração também, como o pastor aqui frisou, tanto a palavra quanto a oração também, principalmente, para que venha aquecer, Senhor, os nossos corações espirituais, o nosso ouvido espiritual, o nosso olho espiritual, possa enxergar mais longe, que o nosso ouvido também possa ouvir coisas boas, ouvir coisas que vão agradar tanto a Ti, Senhor, e a nós também, Senhor, porque sabemos que será do Senhor, vindo do Senhor, Pai, até mesmo usando uma pessoa, como o Senhor agora acabou de usar o pastor Edson aqui, Pai, nesta unção, nesta inspiração, para abrir, meu Deus, a mente, o coração, os ouvidos e os olhos desses ouvintes. Meu Deus, obrigado por essa programação, obrigado pela Rádio Marumbi. Meu Deus, obrigado por cada agente de Deus também que tem cooperado, contribuído com essa programação. Prospera, Pai, abundantemente essas pessoas, Pai, que tem contribuído e os demais que têm esse desejo no coração, que também venham abrir o coração, para que essa programação, eles estão entendendo que é para alcançar outras vidas como já alcançaram eles também, Pai. Como também me alcançou um dia e hoje estou aqui também servindo a Ti, Senhor, com amor no coração, para que outros também sejam alcançados, Pai, e recebam salvação, libertação, curas. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e te agradecemos, Pai, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Possa estar edificando a nós aqui e a todos que nos ouvem, tanto agora pelo rádio ou aqueles que ouvirão pelo nosso canal no YouTube, Senhor. Que esta bênção alcance essas pessoas, que haja um aquecimento espiritual da fé dos nossos ouvintes, dos internautas, dos amigos e amigas e aqueles que talvez nunca nos ouviram, mas quem sabe esta ministração, seja através de áudio ou de vídeo, chegará para uma pessoa que precisa ter a sua vida espiritual restaurada, revigorada, Senhor, renovada. Assim oramos e pedimos essa bênção de um grande despertamento espiritual sobre todos os ouvintes. Abençoa todos os pedidos que estão chegando até nós,
todas as situações, seja problema de doença na família, de enfermidades, problemas financeiros. Ó Deus, nós pedimos a tua misericórdia, o teu agir, para que uma providência dos céus venha sobre essa pessoa. Abençoa as empresas, os empresários, os CNPJs que chegaram até nós, todos os CPFs também. Nós colocamos diante do Senhor cada ouvinte, seja pessoa física, pessoa jurídica, pedimos a bênção da provisão, da prosperidade, da abundância, no nome de Jesus. Abençoa esta água que nós separamos, que após a oração se torna um remédio espiritual. Vidas libertas, curadas, salvas e transformadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Acesse o nosso site www.agindodeusquemimpedirá.com.br. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.